Estamos de volta. O programa de hoje fala sobre assembleias permanentes, híbridas e virtuais. A lei mudou, muita coisa mudou e muita gente fazendo coisa errada. Você assistiu o primeiro bloco? Não? Então assista que ali a gente esclareceu muito sobre a assembleia permanente. Agora no segundo bloco vamos falar sobre assembleias híbridas e virtuais. Então, vem comigo. Os nossos convidados de hoje são o advogado especialista em direito condominial do Rio de Janeiro, Alexandre Franco, e o síndico profissional aqui da cidade de São Paulo, Demetrios Makedonopoulos. Bom, vamos começar novamente com você, doutor. O que diz essa nova lei, atualíssima de 2022, sobre assembleias virtuais? A lei ela veio trazer uma grande polêmica que existia no mercado por conta da pandemia. Nós tivemos a lei 14.010, que permitiu as assembleias virtuais até 30 de outubro de 2020, e ela veio regulamentar agora o que as pessoas já passaram a usar e a gostar, né? Só que agora ela veio trazer as regras corretas às quais os síndicos têm que tecer e seguir a linha e a risca o que está se fazendo, porque o que vinha fazendo de uma maneira completamente errada. O que o síndico tem que prestar atenção é o seguinte: optou por uma assembleia virtual, a lei diz que a assembleia tem que ser 100% virtual. E as pessoas só querem utilizar o virtual só dentro da sua comodidade. Mas, por exemplo, a ata vai ser em papel. Há uma incompatibilidade. Se a assembleia é virtual, Sim, a ata tem que ser virtual eletronicamente e ser registrada de forma eletrônica. E o maior problema que tem é que ela tem que ser finalizada no final da assembleia. Então, o que o pessoal faz? Faz a assembleia virtual e depois faz em papel e todo mundo assina no papel. Aí ela deixou de ser virtual. sim. Você está fazendo mudando o modo final o produto final, que é a ata, em cima de uma assembleia que é virtual, trazendo ela para o físico. Isso. Então, você deve iniciar e finalizar no virtual. Isso. Inclusive, a convocação pode ser, mesmo que a convenção do condomínio não determine, mas ela pode ser por meios virtuais e eletrônicos também. A lei permite, pode ser por e-mail, por exemplo. Mas aí vem deixa eu entender, mesmo que na convenção tiver determinado que deve ser feito por carta, você pode abolir esse processo? Pode abolir, porque o direito ele interpreta a coisa na sua época. Na época que a convenção foi feita, não tinha a possibilidade de se almejar que iria ter uma assembleia virtual um dia, né? Então a própria lei autoriza que a própria convocação, se possível, possa ser para aqueles que já estão cadastrados por e-mail, para que possa ser por e-mail. Mas quem não está cadastrado? Se você não tem o cadastro, você tem que convocar da maneira tradicional. Demetrios, assembleia virtual acho que é o futuro presente, né? Sim, como a gente sempre fala, né? A pandemia veio para trazer muita coisa de inovação em pouco tempo, né? Então, a gente correu atrás disso, nos acostumamos com isso e agora ela é uma realidade. E essa lei termina por confirmar isso daí. E o síndico tem que ter o entendimento de que uma lei dessas, com essa possibilidade, traz enormes benefícios, tanto para os condomínios, como facilita o trabalho do síndico nesse sentido. E quais precauções, Alexandre, além da convocação, além da ata final que você já citou, o síndico tem que tomar para cumprir a legislação e não ter possibilidade de problemas com essa assembleia? O mais importante é que o edital seja muito bem feito, principalmente no tocante às regras. A assembleia virtual, principalmente por ser uma novidade, as pessoas não estarem acostumadas, as regras da assembleia, como a pessoa vai se comportar, a câmera tem que estar aberta o tempo todo, né? Que os microfones, tudo isso tem que estar registrado para que o condomínio, quando receba o edital de convocação, ele saiba como é que ele vai se inscrever para a assembleia, como é que ele vai ter que se portar, como é que ele vai ter que se identificar.
tudo isso tem que estar muito bem correto, porque se tiver alguma omissão na hora da assembleia, você não vai poder cobrar daquele condômino que ele não está cumprindo com o regramento, porque certamente essas regras não estão na convenção. Então elas têm que ser criadas justamente para trazer uma segurança jurídica em relação ao comportamento na própria Assembleia. Nós temos um problema aí, vamos lá, vou te colocar agora, a gente convida, mas também aperta. Se não falha a memória, não lembro como está escrito na legislação, mas diz que todo mundo tem que ter direito à voz, tem direito à voz, ou se pronunciar, eu não me lembro exatamente o artigo, como que ele fala. Mas, então, todo mundo tem que poder, como numa assembleia, poder falar. Agora, eu tenho, por exemplo, um condomínio que eu conheço com 2.380 unidades. Se metade desses, vamos falar 1.000 para arredondar, 1.000 quiserem falar 3 minutos cada um, a gente está falando de 3.000 minutos. Acabou, né? Vamos ficar quantos dias para todo mundo se pronunciar? Então, como que resolvemos um problema desse numa assembleia que pode ter muita gente envolvida, através do regramento que a gente resolve e talvez das ferramentas que temos hoje mais modernas, e as pessoas podem se pronunciar através de escrever, tirar dúvidas, fazer uma assembleia um pouquinho mais longa em periodicidade. O que você sugere para que isso seja, de certa forma, atendido? Nos grandes condomínios, as assembleias costumam ser mais longas, porque a quantidade de pessoas proporcionalmente vai ser maior. Mas o que eu tenho notado é que quando as assembleias, nesse caso as virtuais, elas são gravadas, há uma inibição das pessoas falarem, porque a fala dela vai ficar gravada, não só a fala, mas também como a imagem. Os microfones são mutados. As regras que nós costumamos colocar é que aquele que quer falar, ou ele solicita pelo chat, ou ele, dentro do próprio sistema, faz a solicitação da própria fala e o presidente deixa que ele fale, limita um certo tempo e dê a voz a ele. Da mesma maneira que é na presencial. Porém, na presencial, as pessoas ficam mais adeptas a falar. E na virtual, a gente nota bastante que as pessoas se sentem muito inibidas, principalmente quando a gente faz a assembleia, a gente coloca a pessoa em evidência. Essa é uma das coisas que a gente tem que fazer. Em vez de ter vários quadradinhos que a pessoa falando ali e ninguém percebe, não. Aquele que está com a palavra fica em tela cheia. Ele sabe que ele está em tela cheia, ele sabe que ele está sendo observado e que todos só estão olhando para ele, diferentemente na presencial, onde você pode olhar para qualquer lado. Então isso acaba inibindo e muitas pessoas desistem de falar e muitas também, em vez de falar, só colocam no chat uma pergunta que não querem se manifestar pelo microfone. Demetrios, você tem sentido como a resposta dos condôminos à modalidade virtual? Na verdade, essa novidade implica em mudança de cultura. Então, da mesma forma que muitos condôminos preferem não participar de uma assembleia presencial porque tem outros compromissos, e a gente até entende isso daí, com a virtual ainda está caminhando desse jeito, né? Eu já fiz assembleia virtual durante a pandemia, que teve condômino que perguntou no meio da assembleia, o que a gente está fazendo aqui, né? Então, na verdade... Aí você respondeu, não sei. Pois é. E aí o que acontece? A pessoa, com o tempo, ela vai percebendo que o virtual tem uma facilidade para ela poder participar, e com isso eu acredito que com o tempo a gente vai conseguir trazer mais condôminos para que participem dessas assembleias, o que vai ser muito bom para os condomínios. E doutor, a gente tem o Síndico 5 Estrelas, a qual o Demétrio faz parte, Demétrios, e a gente trouxe uma advogada para explicar e fazer a gente fez uma palestra virtual, né? A gente faz eventos virtuais a cada 6 meses, para ir qualificando, cada 3 meses tem evento, presencial, virtual, e esse foi virtual, e aí surgiram, como os síndicos lá são muito questionadores, muitos advogados começaram a questionar muito. E a própria advogada falou uma coisa que eu achei interessante, e queria que você falasse sobre isso. Nenhuma lei consegue cercar 100% um assunto, né? Não tem como. E essa lei, ela direciona e as coisas vão começando a acontecer, né?
E aí tem uma acomodação jurídica também, né? Porque alguns casos começam a surgir que vão para o jurídico. E aí vão criando uma tendência jurídica de interpretação, depois jurisprudências. Então tem um caminho de acomodação jurídica para as assembleias também nessa mudança de legislação, correto? Sim, a lei ela existe, tem que seguir agora o texto legal, né? Ele foi feito no Congresso Nacional, mas a própria sociedade, no curso das assembleias, o próprio costume acaba também sendo um fato gerador da própria lei, e isso vai ter que se adaptar, vai ter que sedimentar dentro da maneira que as coisas vão sendo colocadas e sendo discutidas no próprio judiciário, até tentando derrubar uma maneira que está sendo colocada que não seria viável, dentro de teorias e teses jurídicas que estariam erradas, né? Agora, o mais importante que o síndico tem que observar nas assembleias é na contratação das empresas. Porque hoje existem muitas empresas que fazem o voto eletrônico, e aí, na realidade, existe a plataforma de vídeo e áudio, e aí tem um voto eletrônico. O ideal seria que o voto fosse dentro da própria plataforma, né? Existem algumas plataformas no mercado hoje que você consegue colocar o voto internamente, porque você já identificou aquela pessoa que está ali. Então você já identificou, a pessoa está com a câmera aberta, você sabe quem é. Aí você utiliza um outro sistema, o qual você já fugiu do seu controle, está na mão de uma outra empresa e que você não tem certeza de quem está dando aquele voto é aquela pessoa que está na frente da câmera. É a transparência. E nesses sistemas, quando você faz o voto, a transparência tem que aparecer, ou seja, eu, Alexandre, você, Ricardo, eu votei sim, você votou não. Tem que ser mostrado depois para que eu possa conferir o meu voto, se o meu voto está certo. Porque numa presencial eu sei na hora que eu votei, na virtual não. Mas eu achei bem interessante, para a gente entrar depois no assunto das híbridas, que é o seguinte, num condomínio muito grande, um condômino chegou para a gerente de condomínio e falou, fato real, tá? Falou o seguinte, e se eu pegar a minha mãe mora no condomínio, eu não, e se eu pegar o login e senha da minha mãe e votar por ela? Aí eu pensei, primeiro que esse cara é um idiota, né? Desculpa a sinceridade, porque ele vai estar passando sem procuração por uma falsidade. Fraudando, né? Está fraudando. E num condomínio de grande porte, quando você chega lá e se identifica como uma outra pessoa, porque a assistente que vai estar lá identificando, pegando a lista de presença, ela não conhece os 600 moradores, 500 moradores, 400 moradores. Se você se passar por outra pessoa, você também vai conseguir fraudar e votar em nome de outra pessoa, diferente de um condomínio pequeno que normalmente as pessoas se conhecem. Então, assim, não muda muito a possibilidade de fraude, de voto pelo lugar do outro numa assembleia presencial ou virtual, né? A fraude em termos legais, a mesma coisa, né, doutor? Se eu me passar por outra pessoa. Na realidade, as pessoas até querem que outra pessoa vote. As pessoas não estão acostumadas, já fez a assembleia, que as pessoas elas não querem abrir a câmera, a gente insiste, não vai ser excluída, abre. Daqui a pouco ela fala assim, vou deixar meu filho aqui, meu filho vota. Então as pessoas não entendem a importância que aqui a virtual é como se a pessoa estivesse lá, presencialmente. Sim. Então ela mesmo já está burlando as regras, achando que aquilo é uma coisa normal. Ela tá dentro de casa, tem outros afazeres a fazer, deixa o filho, deixa o irmão, o marido e fala, não, ele que vai votar por mim. Mas não pode, o voto é seu. A não ser que a senhora deixe uma procuração, pelo menos agora, verbal, né? E que vamos pegar os dados dessa pessoa e ela vai ser o representante. Tá me coçando aqui para falar, que até teve uma pergunta na prova Síndico 5 Estrelas no primeiro ciclo, estamos no 7º, que falava sobre a possibilidade da procuração verbal, tanto naquela época presencial quanto na virtual, né? Sim. Então existe essa possibilidade. Mas se a pessoa já não quer participar da virtual, para que ela abre para depois para dar procuração para outra pessoa? Melhor fazer uma procuração anterior, apresentar. Isso, claro. Isso é um ponto importante, né, Demetrios? Sim. Que deixe bem claro essa questão de votação pessoal e de procuração e que seja apresentado, no caso das assembleias virtuais, com antecedência para a administração, para que possa se fazer a gestão de quem vai votar, em nome de quem, com procuração, né? Sim, com certeza. Eu, particularmente, já tive casos de assembleia presencial
Eu não era síndico desse condomínio, mas eu estava lá acompanhando, e foi escolhido, era sorteio de vaga de garagem, e foi escolhido para sortear a unidade, e a pessoa, numa mesa, escolher, no mapa das vagas, escolher a vaga que queria. E teve gente que não pôde ir, deu procuração para alguém, um vizinho, Sim. escolher a vaga, o vizinho escolheu uma vaga que a pessoa não gostou, né? E aí depois o morador foi ao síndico falando, olha, a vaga não é legal, é perto do depósito do lixo, tem que ver outra vaga para mim, né? Quer dizer, meu amigo, você deu procuração, está definido, acabou a história. Então, assim, as pessoas precisam entender que elas precisam pensar bem antes de dar a procuração para alguém. Não é algo que seja assim, está representando e tomando decisão por ela. Exatamente. Então, assim, é meio complicado essa questão de procuração, porque as pessoas acham que é uma coisa simples, é só um papel, e na verdade não é. Muito bom. Doutor, para finalizar a Assembleia Híbrida, o que diz a legislação? A legislação diz que a Assembleia pode ser virtual e pode ser híbrida. Eu, na minha opinião, eu acho a mais democrática, atende a gregos e troianos, idosos, jovens, quem mora no próprio prédio, quem aluga o apartamento, está distante. Então, você democratiza, dá a oportunidade que todos participem, cada um na modalidade que escolha. É claro que ela é mais complexa e é mais cara. É bem mais cara porque, por exemplo, nós lá no escritório, nós levamos todos os equipamentos, tem que montar, chega 2 horas antes, tem mesa de som, aquela coisa toda, microfone, tem que estar tudo interligado. Porque eu já vi muita assembleia híbrida, de administradora que fez, era presencial e a virtual, mas elas não eram interligadas, não conversavam. Aí uma pessoa da administração falava o que estava acontecendo. Isso não é a assembleia híbrida. E para isso você falou de sistema na virtual, que é importantíssimo, no meu entendimento, tem que ter um sistema para uma assembleia, senão acaba perdendo a questão de confiança, de confiabilidade no que está sendo decidido. E na virtual e na híbrida, então, tem que ter um bom sistema, é só um sistema. Porque você tem que alimentar, alguém ali fisicamente vai ter que alimentar a votação, ou de certa forma, essas pessoas, se for por controle, alguma coisa, ter a alimentação já automática no sistema, tem que permitir, somando com os votos virtuais. Você faz 2 assembleias. Com a fração, tudo correto. Então, assim, tem que ter um bom sistema para eliminar desconfiança, eliminar também erros, né? Porque a chance de você errar numa híbrida é muito maior. Porque você tem que, como são 2 assembleias acontecendo ao mesmo tempo, que tem que ter 100% de interligação. Então, ela é muito, mas você falou muito bem, muito democrática, bom para todo mundo, menos para quem faz a assembleia. Dá muito mais trabalho. Porque dá muito mais trabalho, muito mais complexo, tem que tomar muito mais cuidado. Isso. Hoje eu vou até pular, pessoal, vocês estão acostumados com aplicando advertência, hoje eu vou pular porque a gente já estendeu o programa. Queria agradecer vocês pela presença, pelos esclarecimentos. Direto do Rio de Janeiro, Alexandre Franco, aqui de São Paulo, síndico profissional Demetrios Makedonopoulos. Muito obrigado pela presença e volte em breve. Eu que agradeço. Obrigado. Eu que agradeço. Nos vemos, e você que está em casa, semana que vem, mais um programa com direcionamento exclusivo para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.